Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos seguir falando sobre mercado da bola porque temos novidades, né? Novidades que eu até considero inesperadas, assim. Porque se você me perguntasse no começo do dia ou no final da noite de ontem, qual seriam os focos óbvios do Atlético no mercado, eu responderia três. Primeiro, zagueiro. Acho que isso não tem muito mistério. Segundo, volante. Eu acho ainda que o Atlético precisa de um segundo volante. E eu vou insistir nisso até o fim. Acho que hoje é a grande necessidade que o Atlético tem. Existe um problema muito grande da falta de dinâmica que os volantes do Atlético conseguem dar para a equipe hoje. E, cara, eu acho que ainda precisa de um centroavante por total desconfiança em relação ao Allan Kardec, mas eu também estou disposto a mudar de ideia em relação ao Allan Kardec. O jogo que ele faz contra o Andraus não é o jogo dos sonhos. Mas o jogo que ele faz contra o Andraus é um jogo que entrega exatamente o que a gente precisa. Entrega gols de um atacante que está ali para fazer gols. E o Atlético ele precisa de gols na medida do possível, que vem criando muito e não vem conseguindo ter uma taxa de conversão significativa. Então, assim, se o Kardec trouxer mais gols do que o Diório vinha trazendo, para mim tá maravilhoso. Mas de qualquer maneira, ainda acho que a centroavância ela precisa ser minimamente analisada. Mas, apurando com algumas pessoas e apurando algumas situações, eu descobri que o Atlético pensa em trazer um zagueiro. Ah, Thiago, esse zagueiro tende a ser o Rodrigo Caio? Nesse momento, sim. O Rodrigo Caio é uma situação um pouco complexa, né? Porque se você for parar para pensar, é um jogador que o clube a qualquer momento pode desistir dele pela questão física e partir para outro alvo. E o clube também busca um ponta. O Atlético volta às tentativas de conseguir mais um ponta. Luiz Fernando, Velasco, Leozinho, Isaac. Aí você tem, naturalmente, o Léo Derek podendo fazer um papel de ponta, o Palácios podendo fazer um papel de ponta. Você também tem a situação do Julimar, que a qualquer momento pode voltar. E eu acho que a partir do momento que o Julimar volta, seria um grande reforço para a temporada. Lembrando que o Julimar também pode fazer o centro do ataque. Mas a reta final do Julimar com a camisa do Atlético estava num nível bem legal. Jogador competitivo, jogador de disputa, jogador fisicamente muito pronto para ganhar duelos e jogador que principalmente tinha gol. Mas o Atlético ele volta ao mercado atrás de mais um extremo, de atrás de mais um ponta. E o que eu entendo com essa movimentação do Atlético? Primeiro de tudo, o técnico Maurício Barbieri, ele sabe que o jogo dele passa muito pelo lado do campo. Passa muito por esses extremos. Sejam eles vindo para dentro para construir, para finalizar. O Isaac faz isso constantemente. Sejam eles também numa condição de amplitude, buscando jogada em profundidade. E se você pegar nesse começo de temporada, Isaac e Luiz Fernando são dois dos, para mim, três melhores jogadores do Atlético que a gente tem hoje, junto ao Bruno Zapelli. Isaac, pô, participou do seu primeiro gol contra a equipe do Andraus, mas vem entregando muito drible, muita leveza, uma nova perspectiva de como utilizar esse ponta, sendo um cara mais imprevisível, um cara mais desse enfrentamento, que a gente fica em dúvida quem assumiria esse papel a partir do momento da saída do Coelho. Então o Isaac entrega esse jogo, futebol brasileiro mesmo, bem incisivo. E você tem o Luiz Fernando mais como ponta finalizador. Se eu não me engano, já são 3, 4 gols nesse início de temporada. E vai ser muito importante para entregar mais agressividade, mais objetividade para a sequência da temporada. Se você fosse me perguntar, Thiago, qual é o perfil ideal de ponta para o Atlético nesse momento? Puta, bicho, um ponto agressivo. Um ponto agressivo, porque eu acho que, querendo ou não, é um caminho quase que taticamente óbvio. A gente vê o Atlético ao longo da temporada tendo que ter esse cara de drible para abrir campo. Tendo esse cara de drible para abrir defesas adversárias que estão iminentemente fechadas, algo que eu acho que a gente vai encontrar aos montes na Série B. Então, quando você tem mais um Isaac, quando você tem mais um jogador com a característica do Leozinho, quando você tem mais um jogador com a característica do Velasco, eu acho que você
tem mais armas para enfrentar adversários que vão se posicionar de uma maneira que vão deixar o seu cenário ali totalmente desconfortável quando se trancar. O Atlético precisa de chaves para abrir a defesa adversária. Eu acho que o Atlético deve buscar um ponto de profundidade, tá? Um ponto que busca a linha de fundo, um ponto que busca essa jogada para chegar na linha de fundo, cruzar para quem vem de trás, pegar o gol de frente. Eu acho que a gente tem Leozinho, Isaac, o próprio Luiz, o próprio Velasco pode ser esse jogador, o jogador que traz o jogo muito para dentro, então não tem a perna boa, a perna de fundo. Por exemplo, o Léo Derek no jogo contra o Cianorte fez uma, duas, três jogadas ali de fundo buscando cruzamento que acabaram resultando em perigo, assim, obrigando o goleiro a fazer uma boa defesa. Aí você tem o Palácios, que quando jogou mais à frente também, aparecendo nessas ultrapassagens em profundidade, levou perigo. E assim, hoje eu peguei esse telefone aqui, comecei a ligar, liguei para um, liguei para outro, mandei mensagem para um, mandei mensagem para outro. E o que eu recebi foi que o Atlético ainda tem ali conversas em relação ao Wellington Matheus. Um ponto que pode ser tanto esse jogador de profundidade, quanto o jogador de mais associação, de atuar um pouquinho mais por dentro. Muita capacidade para jogar em espaço curto. Muita capacidade para jogar num espaço um pouco mais reduzido ali e criar situações a partir de cenários improváveis. Sempre nesse enfrentamento, um jogo de habilidade muito grande, mas um jogo de associação que se destaca muito também, principalmente pelo fato de ser um jogador que tem uma capacidade associativa muito boa. Isso faz o número de assistências do Wellington Matheus ser um número muito alto. Então, para mim, seria um jogador que chegaria para somar muito e um jogador com uma perspectiva de evolução, né? Não é aquele jogador que chega, ah, não, ele pode entregar isso. Não, um jogador com uma perspectiva de evolução, um jogador que pode entregar mais a médio e longo prazo, um jogador que me agrada bastante. E de todas as opções, para mim, acho que seria um jogador que eu acho que mais lembra o Coelho. O Isaac, para mim, até agora é a grande notícia da temporada. O Isaac, para mim, até agora é a melhor notícia do ano do Atlético, no sentido de ter descobrido um talento, ou ter descoberto um talento, né, que a gente não contava. Só que existe um ponto. A gente ainda não sabe como o Isaac vai na Série B. Eu acho que esse ponto, para mim, ele é crucial. Então, a contratação de mais um ponta pode ser quase que uma prevenção para Isaac e Leozinho num cenário de um pouco mais de exigência. Se for o Wellington Matheus, ótimo. Sei que o Atlético também tem outros nomes em pauta, mas volto a dizer, informação confirmada. O Atlético ainda não desistiu de Wellington Matheus. E se eu fosse o scout do Atlético, eu insistiria. Eu tô falando do Wellington Matheus antes do Atlético sondar o jogador. Então, assim, tem a aprovação, a assinatura do canal 3 Pontos. Valeu? Tamo junto, é nóis.